Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai ver a ligação covalente. Bom, a gente viu na ligação iônica que ela é feita com transferência de elétrons. Já a ligação covalente, ela é feita com compartilhamento de elétrons, ou seja, aquele par de elétrons serve tanto para um átomo como para o outro átomo que está envolvido na ligação química. A gente viu também que na ligação iônica ela é feita entre metal mais ametal ou metal mais hidrogênio. Já a ligação covalente ela vai ser feita entre ametal mais ametal ou hidrogênio mais ametal. Então quer dizer, não tem metal, são só com os elementos amarelos ali da tabela periódica, que são os ametais. Quando a gente tira a diferença de eletronegatividade e dá um valor entre 0 e 1,7, a ligação covalente é classificada como polar. E quando a diferença de eletronegatividade for igual a 0, a ligação covalente vai ser apolar. Agora, se o número for maior ou igual a 1,7, a gente viu que é uma ligação iônica. Então, vamos aos exemplos. Primeiro, eu tenho a molécula formada por dois átomos, onde esses dois átomos podem ser iguais ou dois átomos diferentes. Então, primeiro exemplo, vamos fazer a ligação do hidrogênio. O hidrogênio ele possui um elétron na última camada. O hidrogênio é o único que não vai seguir a regra do octeto. Por quê? Porque o hidrogênio só possui uma camada, só possui a primeira camada. E na primeira camada cabem no máximo 2 elétrons. Ele vai se estabilizar igualzinho ao hélio, que o hélio possui 2 elétrons no átomo dele. Então, quer dizer, o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons e não com 8. Então, quer dizer que o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação só. Então, eu vou colocar ali o meu hidrogênio com 1 elétron. Só que o hidrogênio ele vai se estabilizar com 2, então eu vou precisar de outro hidrogênio para estabilizar esse hidrogênio aí. Agora é uma ligação covalente, então vai ser compartilhamento, a gente vai representar por um retângulo. Ou seja, o hidrogênio do lado direito ele tem 2 elétrons, tanto que o hidrogênio do lado esquerdo também tem 2 elétrons. Então, quer dizer, esse par de elétrons serve tanto para o hidrogênio do lado direito, como para o hidrogênio do lado esquerdo. Como a gente colocou apenas um retângulo, então a gente vai representar... A geometria dessa molécula sempre vai ser linear. Por quê? Porque eu só tenho 2 elementos químicos. Então, você vai representar uma linha só. Então, quer dizer, eu tenho uma linha ligando o hidrogênio ao outro hidrogênio porque eu fiz apenas um retângulo. E como são 2 hidrogênios, eu vou ter a fórmula H2. Então, quer dizer, a primeira fórmula é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. A segunda fórmula é chamada de fórmula estrutural plana. E a terceira fórmula é a nossa fórmula molecular. Agora, quando eu tiro a diferença de eletronegatividade, vou lá na tabela periódica e olho, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,2. Então, tirando a diferença de eletronegatividade, eu vou ter, como são 2 hidrogênios, vai ficar 2,2 menos 2,2, a diferença vai ser igual a 0. Ou seja, como essa diferença deu 0, essa ligação é uma ligação covalente apolar. Vamos para o segundo exemplo. Vamos continuar com molécula formada por 2 átomos, agora com 2 átomos diferentes. Eu tenho o hidrogênio e o cloro. A gente viu que o hidrogênio ele possui apenas um elétron e o hidrogênio sempre faz apenas uma ligação. O cloro pertence à família 17 da tabela periódica, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. O cloro segue a regra do octeto. O único que não vai seguir a regra do octeto é o hidrogênio. O hidrogênio sempre vai fazer uma ligação. Então, o cloro ele segue a regra do octeto, ou seja, de 7 para chegar a 8, falta apenas 1. Então, o cloro faz apenas uma ligação. Vou colocar o hidrogênio com um elétron dele
e o cloro com os 7 elétrons dele. Vou compartilhar os elétrons, ou seja, aquele par de elétrons serve tanto para o hidrogênio como para o cloro. O hidrogênio já se estabilizou com 2 elétrons e o cloro, contando os elétrons, ele vai ter 8, também está estabilizado. Como é uma molécula formada por 2 átomos, a geometria sempre vai ser linear. E como eu coloquei um retângulo só, eu vou representar um tracinho entre os átomos. E como eu só tive que escrever um hidrogênio e um cloro, a fórmula vai ficar HCl. Olhando a eletronegatividade na tabela periódica, eu tenho o hidrogênio vale 2,2 e o cloro vale 3,2. Tirando a diferença, ou seja, o maior, que é 3,2, menos o menor, que é 2,2, esse valor vai dar 1. Como é um número que está entre 0 e 1,7, essa ligação covalente é classificada como polar. Vamos a outro exemplo. Agora a molécula formada por 3 átomos, ou seja, eu tenho um átomo central que está representado pelo elemento X e tenho 2 ligantes que está representado pelo elemento Y. Então vamos lá na tabela periódica. Eu vou olhar aonde que está o carbono. O carbono pertence à família 14 da tabela periódica. Então família 14 quer dizer que ele tem 4 elétrons na última camada. Seguindo a regra do octeto, de 4 para chegar a 8, faltam 4, então ele vai fazer 4 ligações. O oxigênio pertence à família 16 da tabela periódica. Família 16 quer dizer que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. De 6 para chegar a 8, ele vai fazer 2 ligações. Então, eu coloco sempre o que faz o menor número de ligações na ponta e depois o que faz o maior número de ligações no meio. Então, quem faz o menor número de ligações é o oxigênio. Eu escrevo primeiro o oxigênio com os 6 elétrons dele e depois eu escrevo o carbono com os 4 elétrons dele. Vou fazer a ligação. O oxigênio tem que fazer 2 ligações, o carbono tem que fazer 4. Fiz uma ligação, 2 ligações. O oxigênio se estabilizou, mas o carbono ainda não. Então, vou ter que colocar outro oxigênio para estabilizar o carbono. Aí, o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Fez uma, fez 2. E o carbono também fez as 4 ligações dele. Agora, a gente tem átomo central. Como esse átomo central não tem par de elétrons sobrando, todos os elétrons estão envolvidos na ligação covalente, a geometria é linear. Então, toda vez que a gente tem uma molécula formada por 3 átomos, onde o átomo central não tem par de elétrons sobrando, a geometria vai ser sempre linear. Então, representando, cada retângulo representa um traço. Então, eu tenho os 2 traços do oxigênio ligado ao carbono e os outros 2 traços do carbono ligando ao oxigênio. Como eu utilizei um carbono e 2 oxigênios, a fórmula é CO2. Tirando a diferença de eletronegatividade, eu tenho a eletronegatividade do carbono 2,5 e a do oxigênio 3,5. O maior, que é 3,5, menos o menor, que é 2,5, a diferença de eletronegatividade vai ser igual a 1. Então, como deu um número entre 0 e 1,7, a ligação é covalente polar. Agora, o outro exemplo de moléculas formadas por 3 átomos. Então, eu tenho o hidrogênio, a gente viu que ele ele tem um elétron na última camada e ele faz apenas uma ligação. O oxigênio pertence à família 16, tem 6 elétrons na última camada. De 6 para chegar a 8, faltam 2, então ele faz 2 ligações. Então, eu coloco sempre o que faz o menor número de ligações na ponta e depois o que faz o maior número de ligações no meio. Quem faz o menor número de ligações é o hidrogênio, ele vai ficar na ponta, e o oxigênio ali depois do hidrogênio.
O hidrogênio tem que fazer uma ligação só, então fiz uma ligação do hidrogênio com o oxigênio. O hidrogênio ele se estabilizou com uma ligação, mas o oxigênio tem que fazer duas, então vou colocar outro hidrogênio. Aí fez a outra ligação, está todo mundo estabilizado. Cada hidrogênio fez uma ligação e o oxigênio fez duas ligações. Observando, o oxigênio é o átomo central, o átomo do meio. A gente tem 2 pares de elétron ali sobrando, que não está envolvido na ligação química. Então, toda vez que você tiver uma molécula formada por 3 átomos e o átomo central tem par de elétrons sobrando, a geometria vai ser angular. Então, vai formar um ângulo, vai formar uma repulsão nessa ligação, transformando desse modo aqui. Então, a gente de reta colocou ela com um ângulo. Como eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, a fórmula é H2O, né? Tirando a diferença de eletronegatividade. Hidrogênio é 2,2 e o oxigênio é 3,5. Então, a gente vai fazer o maior, que é 3,5, menos o menor, que é 2,2, a diferença de eletronegatividade deu 1,3. Como essa diferença é um número entre 0 e 1,7, a ligação é covalente polar. Agora vamos para moléculas formadas por 4 átomos, ou seja, a gente vai ter um átomo central e 3 ligantes. O hidrogênio a gente viu que tem um elétron e faz uma ligação. O nitrogênio, ele pertence à família 15 da tabela periódica, então tem 5 elétrons na última camada. De 5 para chegar a 8, ele tem que fazer 3 ligações. Aí eu coloco sempre primeiro o átomo que tem o menor número de ligações, que é o hidrogênio, e depois o átomo que tem o maior número de ligações, que é o nitrogênio. Vou fazer a ligação do hidrogênio com o nitrogênio. O hidrogênio se estabilizou, mas o nitrogênio não. Então, eu vou colocar outro hidrogênio. Faço a ligação. O hidrogênio se estabilizou, o nitrogênio ainda não. Então, coloco outro hidrogênio. Fiz a ligação. Agora está todo mundo estabilizado. Cada hidrogênio se estabilizou com uma ligação e o nitrogênio fez 3 ligações. Molécula formada por 4 átomos. Quando o átomo central possui par de elétrons sobrando, que tem ali, eu tenho um par de elétrons sobrando, a geometria é piramidal. Então, é uma pirâmide. Ou seja, vou fazer deste modo aqui, tá? É uma pirâmide de base triangular. Como eu utilizei um nitrogênio e 3 hidrogênios, então a fórmula é NH3. Tirando a diferença de eletronegatividade, eu tenho o hidrogênio 2,2 e o nitrogênio 3. Fazendo a diferença, eu vou ter 3 menos 2,2, vai dar 0,8. Como é um número que está entre 0 e 1,7, a minha ligação é covalente polar. Agora vamos a outro exemplo. Esse exemplo eu já coloquei a fórmula molecular, porque eu estou te dizendo quantos oxigênios eu quero na molécula. E nessa molécula eu quero 3 oxigênios. Mas primeiro vamos olhar lá na tabela periódica. O oxigênio pertence à família 16, então quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. De 6 para chegar a 8, faltam 2. Então ele vai fazer 2 ligações. Vou olhar onde que está o enxofre na tabela periódica. Também está na família 16 da tabela periódica, ou seja, tem 6 elétrons e vai fazer 2 ligações. Então, aqui, ó, eu vou colocar quem vai ser meu átomo central e quem vai ser meu ligante. O enxofre, que está em menor quantidade, vai ser meu átomo central. E eu vou rodear ele de oxigênio. Então, eu tenho um oxigênio ligado ao enxofre e tenho que colocar mais 2 oxigênios. Coloco mais um, coloco mais 2. O oxigênio tem que fazer 2 ligações. O enxofre também tem que fazer 2 ligações. Quando ele me dá a fórmula molecular, você sempre vai começar a fazer a ligação do ligante para o átomo central.
Então, eu vou fazer a ligação do oxigênio para o enxofre. Eu vou estabilizar primeiro o oxigênio, para depois resolver o que eu faço, tá? Então, eu tenho, o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Então, eu fiz uma, fiz 2 com enxofre. O oxigênio se estabilizou, porque ele fez as 2 ligações. Ó, contando os elétrons, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o enxofre, que é o átomo central, também se estabilizou, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E agora, os outros 2 oxigênios? Os outros 2 oxigênios não estão estabilizados. E eu preciso estabilizar. Por quê? Porque a minha fórmula é SO3. Ocorreu uma ligação química ali. A gente tem o que chama de ligação covalente dativa. Ou seja, eu tenho um enxofre, que é o átomo central, ele tem par de elétrons sobrando. Ele tem 2 pares de elétrons sobrando. Ele pode emprestar para o oxigênio e quando o enxofre precisar de novo, ele vai pegar de volta. Então, tipo, esse par de elétrons vai quicar do enxofre para o oxigênio, do oxigênio para o enxofre, e assim, ele vai ficar quicando de um átomo para o outro. Aí, como tem mais um oxigênio e o enxofre ainda tem um par de elétrons sobrando, ele também pode emprestar para esse oxigênio, mas ela também vai voltar, esse par de elétrons vai ficar voltando, tá? Nessa molécula que é formada por 4 átomos e o enxofre não tem par de elétrons sobrando, que é o átomo central, a geometria é um triângulo, é trigonal plana, é um triângulo mesmo. Então, eu vou fazer, você pode colocar qualquer um dos vértices a ligação que você quer, tá? Desde que seja 2 ligações covalentes simples e as 2 ligações covalentes dativas. Eu vou começar pelas ligações covalentes simples. Eu tenho o enxofre com as 2 ligações covalentes simples, tá? E como é um triângulo, eu vou fazer tipo um triângulo. Aí eu vou colocar uma ligação covalente dativa e a outra ligação covalente dativa. Então, tá aí a representação da geometria trigonal plana. Aí eu vou fazer a diferença de eletronegatividade. O oxigênio é 3,5 e o enxofre é 2,5. Eu faço a diferença de eletronegatividade, que é o maior, que é 3,5, menos o menor, que é 2,5, então vai dar 1. Como esse valor é um número entre 0 e 1,7, a ligação é covalente polar. E o último exemplo, que é uma molécula formada por 5 átomos, ou seja, eu vou ter um átomo central e 4 ligantes. Então, eu tenho ali a ligação entre o hidrogênio e o carbono. O hidrogênio, a gente viu que ele tem um elétron, ele vai fazer uma ligação, sempre. O carbono pertence à família 14 da tabela periódica. O carbono possui 4 elétrons na última camada. De 4 para chegar a 8, faltam 4, então ele vai fazer 4 ligações. Vou começar sempre pelo átomo que vai fazer o menor número de ligações e depois o átomo que vai fazer o maior número de ligações. Então, primeiro eu coloco o hidrogênio com 1 elétron e depois o carbono com os 4 elétrons. Fiz a ligação do hidrogênio com carbono. O hidrogênio se estabilizou, porque ele tem que fazer uma ligação só. Só que aí eu tenho, o carbono ainda não, ele tem que fazer 4, ele só fez uma. Então, vou colocar outro hidrogênio. Fiz a ligação. Esse hidrogênio também se estabilizou com uma ligação. O carbono ainda não. Vou colocar outro hidrogênio. O hidrogênio se estabilizou. O carbono ainda não. Ele tem que fazer 4. Ainda falta mais um hidrogênio. Agora sim, está todo mundo estabilizado. Cada hidrogênio fez uma ligação e o carbono fez 4 ligações. Quando a gente tem uma molécula formada por 5 átomos, a geometria vai ser sempre tetraédrica. É parecida com a piramidal. Então, é uma pirâmide de base triangular. Ou seja, vai fazer deste modo assim. A base são os 3 hidrogênios embaixo e a ponta da pirâmide é o hidrogênio em cima. Então, a fórmula vai ficar CH4. Eu tenho um carbono e 4 hidrogênios.
Tirando a eletronegatividade, hidrogênio é 2,2 e o carbono é 2,5. Diferença de eletronegatividade, que é o maior, que é 2,5, menos o menor, que é 2,2, o valor vai dar 0,3. Como é um valor entre 0 e 1,7, a ligação é classificada como covalente polar. Bom, vamos resumir isso daqui tudo que eu acabei de falar, nessa tabela aqui. A gente vai determinar o número de elétrons da última camada, que é o número de elétrons de valência, o número de ligações covalentes normais, que são aquelas do tracinho, o número de ligações covalentes dativas, que são as da setinha, e vou colocar um exemplo de cada um. Então, primeiro vamos colocar o número de elétrons de valência da última camada. Se o elemento pertence à família 17, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. O elemento pertence à família 16, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Família 15 quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Família 14, 4 elétrons na última camada. E o hidrogênio só tem 1 elétron. Um exemplo do elemento da família 17 é o cloro, com os seus 7 elétrons na última camada. Regra do octeto, de 7 para chegar a 8, ele vai fazer apenas uma ligação covalente normal. Então, a gente tem uma ligação que é um tracinho. Como ele tem ainda 3 pares de elétrons sobrando, então quer dizer que ele pode fazer até 3 ligações dativas. Ele pode fazer uma covalente dativa, ele pode fazer 2 covalentes dativas, ele pode fazer 3, ele não pode fazer 4. Ele pode fazer no máximo 3, então representando até 3 ligações covalentes dativas. Exemplo de um elemento da família 16, o oxigênio, com os 6 elétrons na última camada. Regra do octeto. De 6 para chegar a 8, ele vai fazer 2 ligações. Então, ele pode fazer com as 2 ligações covalentes normais, que são os 2 tracinhos. Como o oxigênio ainda tem par de elétrons sobrando, 2 pares, ele pode fazer até 2 ligações covalentes dativas. Então, ele pode fazer uma e ele pode fazer 2, ele não pode fazer 3. Ele pode fazer, no máximo, 2 ligações covalentes dativas, que é representada pela setinha. Agora, exemplo do elemento da família 15, o nitrogênio, com seus 5 elétrons. De 5 para chegar a 8, vai faltar 3, então 3 ligações. Ele vai fazer 3 ligações covalentes normais, 3 tracinhos. Como ele tem um par de elétrons sobrando, quer dizer que ele pode fazer uma ligação covalente dativa, tá? Não pode fazer mais do que uma, só uma. Um exemplo do elemento da família 14, carbono. O carbono ele possui 4 elétrons na última camada, seguindo a regra do octeto. De 4 para chegar a 8, ele tem que fazer 4 ligações covalentes normais. Então, são 4 tracinhos. Como ele não tem par de elétrons sobrando, ele não vai fazer ligação dativa. E o hidrogênio ele possui apenas 1 elétron, ele vai fazer sempre uma ligação, e como ele também não vai possuir par de elétrons sobrando, ele não faz ligação covalente dativa, tá? Agora vamos às características dos compostos moleculares. A gente viu que na ligação iônica, a maioria dos compostos, como é uma ligação forte, você tem os compostos no estado sólido. Só que aqui o composto molecular, que é o que faz a ligação covalente, você vai ter ele nos 3 estados físicos. Então, por exemplo, um exemplo de um elemento que faça ligação covalente no estado sólido. Eu tenho o nosso famoso grafite e o nosso famoso diamante. Eles são feitos de carbono, então a ligação entre os carbonos é uma ligação covalente e eles são sólidos à temperatura ambiente. Exemplo de uma substância no estado líquido que faça ligação covalente. A nossa famosa água. A água, a temperatura ambiente, ela é no estado líquido e H2O faz ligação covalente. Exemplo de uma substância química que seja no estado gasoso. Por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, o dióxido de carbono. Ele é um gás à temperatura ambiente. Então, eu tenho as substâncias covalentes nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Já as substâncias iônicas é apenas no estado físico sólido. Bom, como eu tenho nos 3 estados físicos, quer dizer que as temperaturas de fusão
que é o que passa do estado sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição, que passa do líquido para o gasoso, são temperaturas baixas comparadas às substâncias iônicas. E a gente viu também que nas substâncias iônicas, elas conduzem corrente elétrica no estado líquido ou misturado com água. Já os compostos moleculares, a princípio, eles não vão conduzir corrente elétrica, porque eles não vão ter íons em solução. Somente as substâncias ácidas que vão conduzir corrente elétrica quando misturada com água. E como é que você vai saber que é uma substância ácida? Vai ser aquele composto covalente, aquele composto que faz ligação covalente, que comece com hidrogênio. Se não for o composto covalente que não começa com hidrogênio, então não conduz corrente elétrica. Esse é o único caso, tá? Então agora vocês vão fazer os exercícios que eu marquei para vocês fazerem. E depois, na próxima trilha, eu vou postar o vídeo da correção desses exercícios. Qualquer dúvida, pode mandar comentário para mim que eu respondo assim que puder, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês.